Vocês pediram, como é? Vocês clamaram. Clamaram? Vocês imploraram. Aí você já tá exagerando. E eu trouxe até vocês o mesmo esquema que eu fiz nesse vídeo maravilhoso sobre James Bond, com toda a história do agente secreto, que inclusive acho que merece um remake, hein? Acho que merece a gente refazer esse vídeo, que tá bem mal filmado, mas acho que merece refazer. Mas hoje não vamos falar de James Bond, hoje nós vamos iniciar uma missão impossível para falar do grande agente Ethan Hunt e suas missões impossíveis. Sua missão, caso aceitá-la, será ver esse vídeo de Missão Impossível até o final. Como sempre, se você ou qualquer membro da Missão Impossível for capturado ou morto, o secretário negará qualquer conhecimento de suas ações. Esse vídeo irá se autodestruir em 5 segundos. Pipoca de pedra. Sim, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a franquia Missão Impossível, essa franquia que eu sou mega fã e que realmente tiveram pedidos para fazer dela depois que eu fiz o vídeo sobre o 007. Então vamos lá falar sobre Ethan Hunt, de Tom Cruise e, claro, de suas origens. Vamos começar, por exemplo, em 1966, quando a CBS aceitou o projeto da série Missão Impossível. A série durou 7 temporadas até março de 1973 e durante 35 anos foi a mais longeva série de espionagem da história dos Estados Unidos, só que acabou perdendo quando 24 Horas iniciou sua 8ª temporada. Ela foi criada por Bruce Geller, que na época não tinha nenhuma experiência na TV, mas ele se destacava no meio porque ele era formado em Sociologia, Psicologia e Teatro. Por curiosidade, ele morreu numa cena muito Missão Impossível, porque ele estava sobrevoando com seu bimotor no Buena Vista Canyon e acabou acertando uma rocha por conta da neblina. E o filme ele tinha a trama bem simples, ele tratava dessa empresa que era a Mission Impossible Force, que tratava de conter governos ditadores, de assumir a política de países pequenos, e ela era bastante inspirada no filme Top Cap de Julius Dassin de 1964, que é um dos grandes clássicos de Hollywood, um dos maiores filmes de espionagem já feitos. E Missão Impossível realmente revolucionou lá em 1964 a estrutura do Freak of the Week, né, das séries que o episódio começava e terminava contido ali naquele episódio, pois nenhum episódio podia desenvolver a vida pessoal dos agentes, desenvolver a história da Missão Impossível e tinha que resolver o caso da semana. E a estrutura do episódio lembra bastante a estrutura que você provavelmente conhece dos filmes, que era a cena de abertura com a música clássica, com o pavio queimando, mostrando algumas cenas do filme, e depois já abria em um dos agentes que iniciariam aquela trama. E a partir dali a estrutura passava pela cena do dossiê, onde o agente ele recebe a missão que vai se autodestruir, a cena do apartamento, onde a equipe daquela missão vai ser montada, e as cenas de planejamento, execução, improvisação e, claro, o fechamento. Mas é claro, para falar da abertura em si, eu tenho que falar da música de Lalo Schifrin, que essa música aqui ficou eternizada não só na série, mas também na sequência de filmes, e que ela é um compasso quíntuplo. E para isso tem 2 motivos. Tanto o Lalo falava que a questão de um compasso duplo ou um compasso quádruplo faria com que a música seria como uma dança de 2 pernas, né? Ou você vai, volta, ou você vai, volta, volta. Mas a música tan 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 tan, que são 5 compassos, ela mostra como a dificuldade de você tentar andar com 3 pernas e voltar com 2. E além disso, a sigla MI, né, de Missão Impossível, em código Morse, são 2 traços seguidos por 2 pontos, o que forma também o tema da série. Genial, né? Apesar da série se autodeclarar uma homenagem ao filme Top Cap de 60, se não me engano, mas ela também sofreu algumas acusações de plágio. A primeira delas foi por um livro de 1940 do William Red Woodfield, se não me engano, que se chama The Big Con, que também tinha estrutura bastante parecida, e com a própria série 21 Beacon Street, que tinha também uma ideia muito parecida, mas não fez tanto sucesso. Com essa série, a questão foi tão grande que realmente foi para os tribunais com a acusação de plágio, só que eles acabaram resolvendo de forma secreta fora dos tribunais. E essa forma foi tão bem sucedida que o roteirista da 21 Baker Street ainda escreveu 2 episódios para a série Missão Impossível. Então ficou tudo certinho ali. Mas não para por aí, porque até mesmo 2 anos antes da série ir ao ar, o romance Saigon, de Nick Carter, também traz a ideia de um agente que recebeu uma mensagem que se autodestruiu no final. Então até hoje a série lida com essas questões de plágio, de imitações, mas até então todas resolvidas. Bem, mas sobre o que é a série? A série no início ela acompanhava o agente Dan Briggs, interpretado pelo Steven Hill,
Só que, apesar da série fazer sucesso, o Steve Hill ele é adventista, então a série ela não conseguia gravar nas sextas e sábados, que eram os dias de maior facilidade pro resto da equipe. Então o Steve Hill ele teve que ser substituído, cara, por causa da religião do cara. E no lugar dele a gente teve o agente Jim Phelps, interpretado pelo Peter Graves, que foi o que realmente fez a série estourar. Bem, por várias vezes eles tentaram reviver o sucesso da série depois que ela acabou, após 7 temporadas. E as mais importantes foram um roteiro chamado Missão Impossível 1980, que, enfim, atualizaria a série para os anos 80, e uma chamada Boa Noite, Mr. Phelps, que seria meio que a despedida do agente Jim Phelps. Nenhuma dessas foi pro ar, mas em 1988, quando a gente teve a primeira grande greve dos roteiristas em Hollywood, os estúdios começaram a reviver alguns roteiros que haviam sido dispensados das séries. Inclusive, essa análise de roteiro foi o que gerou Star Trek New Generation, do Capitão Picard, que foi feita com base em roteiros do Star Trek original que não foram filmados. E a segunda grande série que saiu dessa análise foi o revival de Missão Impossível, que trouxe de volta o Jim Phelps mais velho e mais 2 temporadas da série. Apesar do Jim Phelps estar com 62 anos nesse revival, a série foi um sucesso, tanto é que ela gerou um jogo da Konami para Nintendo, algumas séries em quadrinhos, acho que 5 séries em quadrinhos, e também 6 romances, 6 livros expandindo esse universo aí, além de uma outra série de quadrinhos que juntava essa série com o filme que viria a seguir. Mas eu sei que você quer saber realmente dos filmes, você quer saber do Tom Cruise, então vamos lá para 1996, onde sai o primeiro Missão Impossível, escrito ali pelo David Koepp, né, que tinha co-escrito o roteiro do Jurassic Park, e anos depois ele iria co-escrever o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Então era um cara bastante gabaritado e que ele consegue trazer o Tom Cruise por conta do Robert Towne, que era um roteirista que trabalhava com o Tom Cruise desde 1990. Mas trazer o Tom Cruise não foi tão simples assim. Na época, o Cruise ele tinha juntado com a sua produtora, que era a Paula Wagner, ou Wagner, não sei, acho que é Wagner, e eles criaram a Cruise Wagner Production, que seria uma empresa para cuidar dos filmes do próprio Tom Cruise. Inclusive essa empresa é que fez o Guerra de Mundos, o Minority Report, o Operação Valkyria e até mesmo um filme sem o Tom Cruise, como por exemplo Elizabeth Town, é dessa empresa também. E além disso, quando o Tom Cruise estava gravando o Entrevista com o Vampiro, aquele filme lá do Brad Pitt, com Antônio Bandeiras, toda aquela galera, ele foi jantar com Steven Spielberg para conversar sobre o filme, e nesse jantar ele conheceu o Brian De Palma. Tipo, ele não tinha ideia de quem era o Brian De Palma. E aí, pelo Brian De Palma falar dos filmes dele, o Tom Cruise foi pra casa, pediu pra gente dele trazer todos os filmes que o Brian De Palma já tinha dirigido. Ele assistiu todos os filmes durante uma noite e no dia seguinte ele falou que toparia esse projeto do Missão Impossível se fosse dirigido pelo Brian De Palma. E o primeiro filme, além do Tom Cruise, ele contava com um elenco bastante estrelado. Um deles, Ving Rhames, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que depois viria a ser o Marcellus Wallace no Pulp Fiction. O grande Jean Reno, o Emile Esteves, né, o irmão do Charlie Sheen, que era bastante querido por conta de Clube dos Cinco e O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas. E o monstro John Voight, que no filme interpretava o Jim Phelps, que era o agente da série original. Por isso que o filme do Missão Impossível ele realmente é canônico em relação à série, tanto é que o primeiro filme ele se passa 6 anos após o último episódio do revival da série. E o filme, claro, foi um sucesso, ele custou cerca de 80 milhões, faturou 475 milhões. Até hoje, Missão Impossível é a 18ª franquia de filmes mais rentáveis de Hollywood, e ela trouxe cenas icônicas, mas principalmente a cena do cabo, né, onde o Tom Cruise vai abaixando, em que o próprio Tom Cruise resolveu essa cena do storyboard quando ele encheu a bota dele de moedas para que fizesse um contrapeso e ele conseguisse descer retinho. O Tom Cruise gênio desde o primeiro filme. Porém, o elenco original da série odiou o filme. O Peter Graves falou que nunca voltaria a trabalhar com Missão Impossível de novo porque transformaram o personagem dele num traidor. E o Greg Morris, que também trabalhava na série, falou que ficou tão enjoado que ele saiu na metade do filme. Uma das coisas que faz Missão Impossível ser a franquia que é hoje são seus diretores, sem dúvida. A gente falou aqui do grande Brian De Palma, mas vale lembrar que o segundo filme foi dirigido pelo John Woo, de A Outra Face, apesar de ser um filme mais fraquinho, mas ainda tem umas coisas interessantes ali do John Woo. O terceiro filme do J.J. Abrams, né, que na época estava com a carga de Lost, e depois viria a fazer Super 8 e aquela merda que ele fez no Star Wars. E depois a gente tem no quarto filme o Brad Bird, que havia revolucionado a Pixar. O cara fez Incríveis, fez Ratatouille, fez os 2 filmes dos Incríveis e participou de vários outros grandes filmes da Pixar. E a partir do quinto filme a gente tem o Christopher Maguire, que virou um grande colaborador do Tom Cruise, né? Também dirigiu Jack Reacher, Operação Valkyria, Limite da Manhã, Múmia, Top Gun Maverick, né? Os dois realmente se entendem muito bem desde então. E desde o primeiro filme o público sempre para esperar a grande loucura que o Tom Cruise vai fazer no próximo filme.
além de ter descido com esse cabo nessa maluquice, a gente tem no segundo filme o Tom Cruise realmente escalando um penhasco, ele realmente fez aquilo sem proteção. No mesmo filme a gente tem a icônica cena da faca, né, onde a faca vai aproximando do olho do Tom Cruise, ele pediu que fosse feito com a faca de verdade. No quarto filme a gente tem a icônica escalada no Burj Khalifa, que o Tom Cruise realmente fez. No quinto filme a gente tem a icônica cena do avião decolando com o Tom Cruise de fora, e ele realmente fez essa cena 8 vezes. E agora, no sétimo filme, a gente tem a cena dele na moto de motocross pulando do penhasco, que ele também realmente fez. Isso sem contar as cenas de ações realmente históricas, como por exemplo a briga no banheiro com o personagem do Henry Cavill, o resgate do submarino Lane, a perseguições de helicóptero também com o agente lá do Henry Cavill. A gente tem a troca dos cartões no tanque subaquático, onde o Tom Cruise ficou mais de 6 minutos sem respirar para fazer a cena. A perseguição de moto em Casablanca, a cena do parkour em Londres e agora recentemente a cena do Fiat 500 em Roma, que também está entre as minhas favoritas com certeza. E a cena final do trem também no Acerto de Contas parte 1. Apesar de Ethan Hunt não ser um JB como James Bond, Jack Bauer e Jason Bourne, mas ele também tem algumas coisas que os grandes agentes também têm, como por exemplo as Hunt Girls, né? Seu James Bond tem as Bond Girls e Ethan Hunt tem as Hunt Girls. A gente tem no primeiro filme a Claire Phelps interpretando Emmanuelle Burt, que é a esposa do Jim Phelps. A gente tem a Nia Nordhoff Hall interpretando Tandy Newton no filme 2, que é uma criminosa que é ex do Ethan e é contratada por ele para se infiltrar na equipe do Ambrose. A gente tem Julia Mead, interpretada pela Michelle Mogana no filme 3, que é a esposa do Ethan, né, que vai voltar outras vezes. A gente tem a Lindsay Ferry, interpretada pela Kerry Russell no filme 3, que é uma das grandes agentes femininas da Missão Impossível Force. A Zen Lee, interpretada pela Meg Kill, também no filme 3, que é outra agente da equipe do Ethan. A gente tem a Jeanne Carter no quarto filme, interpretada pela Paula Panton, que é a agente da Missão Budapeste. A gente tem a Isla Fausto, interpretada pela grandíssima Rebecca Ferguson no Nação Fantasma. Ela participou de 3 filmes e é a segunda pessoa que o Ethan mais se importa depois da Julia, né, segundo Luther. A gente tem a Lana Mitsopolis, interpretada pela grande Vanessa Kirby, agora a partir do Fallout, e que também aparece no Acerto de Contas, chamada de A Viúva Branca, que é a filha da antagonista do primeiro filme. E agora a gente tem a minha favorita, que é a Grace, interpretada pela Hayley Atwell, para mim a melhor Bond Girl, a nossa grandíssima agente Carter, que apareceu a partir do Acerto de Contas. Outra coisa bastante importante para esses super agentes são os seus antagonistas, né? São os vilões dessa franquia. E apesar do Ethan Hunt ele não ter um vilão principal como o James Bond tem, ele tem vários vilões bastante icônicos. São eles a Max Mitsopolis, que é a primeira vilã, que é a ex do coronel do exército britânico, bem emblemática. A gente tem Franz Krieger, interpretado pelo Jean Reno no primeiro filme. Tem Sean Ambrose no segundo filme, que ele era pra ter sido o Wolverine, mas o Tom Cruise não deixou, ele acabou sendo o vilão do Missão Impossível e o Hugh Jackman conseguiu um papel. E tem Owen David, interpretado pelo gigante Philip Seymour Hoffman, saudoso Philip Seymour Hoffman, no terceiro filme, que é o vilão que sequestra a Julia, e que não, nem sequer é o vilão principal do filme, mas todo mundo só lembra dele porque realmente foi muito emblemático no filme. A gente tem Kurt Hendricks, do saudoso Michael Nixve, no Protocolo Fantasma, que é o primeiro vilão a trazer a questão nuclear, e tem a grande luta no prédio de estacionamento com o Ethan Hunt. Tem Sabine Monroe, interpretada pela Léa Seydoux, no Protocolo Fantasma, que é a espiã que só aceita pagamentos em diamantes. A gente tem o Sean Harris interpretando o Salomon Lane, que é o único vilão que aparece em 2 filmes da franquia Missão Impossível. E a gente tem o Agente Walker, ou John Lark, que é interpretado pelo grande Henry Cavill, também brabíssimo com seu bigode, e que tem, né, o soco recarregável, que ficou bastante emblemático no filme. E pra fechar a gente tem o Gabriel, interpretado pelo Esai Morales, que é o vilão mais fraco da franquia, e a Paris, que é a Pom Clanfield do Guardiões da Galáxia, né, que ela faz a mãe, e que é a psicopata desse sétimo filme, que eu achei ela bem interessante também. E claro, a gente já falou das garotas, já falou dos vilões, mas tem também a equipe de apoio do James Bond, ó, do Ethan Hunt, que também é sempre bastante importante. A gente tem o nosso querido Marcelo Zolas, como eu falei no primeiro filme, tem o Simon Pegg como Benji, Lawrence Fishburne como diretor da Mission Impossible Force. Mission Impossible Force. É muito difícil isso, o seu lei. Tem o Alec Baldwin fazendo o diretor da CIA, Jeremy Renner como William Brandt, Angela Bassett como a diretora da CIA, e como eu já disse, né, a nossa querida Hayley Atwell agora no sétimo filme também. E para fechar, além de todas as pessoas que envolvem Ethan Hunt, a gente tem os gadgets, né? O que seria de um super agente sem os seus gadgets? E o Ethan Hunt ele tem vários dos melhores da história do cinema, como por exemplo, o chiclete explosivo do primeiro filme, a lente que identifica e escaneia os documentos, que nós precisamos muito, a tela de camuflagem óptica, cara, como eu adorei essa cena também, muito boa, o carro de controle remoto, a mão ventosa que ele usa para escalar o Burj Khalifa, a máscara que modifica a voz e o corpo,
a arma flauta que ele usa no Operação Fantasma, o medidor de oxigênio e um dos mais fakes que a gente tem, que é os comunicadores que funcionam mesmo quando você está correndo muito longe da origem do sinal. Mas é isso, acho que deu para correr bastante aí sobre a franquia do Ethan Hunt, do Missão Impossível. O próximo filme sai no dia 21 de maio de 2025, pelo menos previsto, né? Pode ser que altere até lá. Mas até lá a gente segue aqui no aguardo de ver de novo Tom Cruise e suas missões impossíveis. E se querem que eu faça sobre outros agentes aqui, né? A gente já fez James Bond, fez de Ethan Hunt. Falta ainda vários outros, é só pedir aqui embaixo que a gente analisa e quem sabe, vem.